Volta e meia eu me encontro enfrentando grandes lutas com velhos inimigos, cujos quais eu já havia pensado ter vencido, grandes. Que se olharmos humanamente, isso será impossível. Escolhemos nossos relacionamentos por afinidades. Gostamos de relacionarmos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, que gostam de cumprir tarefas parecidas. Mesmo que não seja a mesma coisa, mas é legal se eu gosto de esporte. Talvez alguém não gosta do mesmo esporte que eu, mas ao gostar de esportes, isso pode nos aproximar. Se gostamos de sair, isso pode nos aproximar. Se temos algumas afinidades, certamente isso pode nos tornar próximos e facilitar muito nossa convivência. Porém, quando o assunto é Deus, como é que nós vamos andar com Deus, se não há tanta afinidade assim entre nós e Ele? Esse relacionamento tende a ser, às vezes, duro, se tentarmos nos aprofundar nele. Ou então, ele pode ser bem superficial, se não atentarmos para as mudanças que precisam acontecer para que isso funcione. Vou te apresentar alguns textos que eu acho que vale a pena nós refletirmos. O primeiro dele é escrito pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Põe na tela, por favor. Isaías 55, 8 nos diz: eu passei para aí. Só diz que não dá para colocar que eu leio. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Preste atenção, porque nós vamos aprender algumas coisas importantíssimas. Como é que eu vou andar com Deus e vou estabelecer com Deus um relacionamento sadio, se o que Deus pensa é diferente de mim? Se a forma dele pensar é diferente da minha forma? Se por onde ele deseja ir, o que ele deseja trilhar, não é o que eu quero? Como é que este relacionamento vai progredir? Ele vai crescer, porque a Bíblia diz assim: conhecei e prossegui e conhecer. Nós vamos viver de glória em glória, de fé em fé, onde a proposta é uma ascensão, um crescimento. Como é que vamos desenvolver um relacionamento sério, profundo, com alguém que pensa e que deseja fazer, deseja realizar coisas? Seus caminhos são diferentes do nosso. Talvez isso já nos dê um pouquinho, a visão de que não vai ser fácil andar com Deus. Por mais que você o ame, ele pensa diferente de você. Por mais que você o ame, ele quer que você faça coisas que você não quer fazer. Então isso vai prejudicar um pouco, criar um relacionamento meio truncado. Alguma coisa que vai precisar de um aperfeiçoamento, que haverá alguns choques, que não será fácil, que não basta derramar o meu coração na presença de Deus, porque quando eu saio do ambiente da oração, as tentações, as provocações, as adversidades, elas vão me pressionar. Então eu não vou conseguir ter um relacionamento sério com Deus pautado em amor. Amor não é suficiente para sustentar um relacionamento como esse. Eu vou precisar mais do que simplesmente amar. Eu vou precisar reunir minhas forças para entender como esse processo funciona e agir
sobre ele, porque eu penso diferente dele, e o caminho dele é diferente do meu. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, vai tornar mais extenso essa lista de separação. Porém o Senhor disse a Samuel, o profeta do Senhor, escute aqui, esse cara está velho nessa ocasião, mas deixa eu te explicar, ele ouve a Deus desde garotinho, ele não é um iniciante na caminhada profética, ele estudou muito tempo ao lado de um profeta muito experiente, chamado Eli, ele foi treinado, mas o texto está dizendo, está lá, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, se o pensamento dele é diferente do meu, o caminho dele é diferente do meu, agora a ótica dele, a maneira que ele enxerga as coisas é diferente de mim. Eu sou capaz de olhar a aparência, de acreditar que uma pessoa, pelo relógio que carrega no pulso, pelo colar que carrega no pescoço, pelo carro que colocou no estacionamento, pela marca da roupa ou da bolsa que carrega, os homens são capazes de avaliar as pessoas por isso. Deus diz, eu não vejo como vocês veem. Então, como é que nós vamos caminhar para um relacionamento que vá além do culto, que vá além dessas 2 horas, né, por dia, ou 4 horas por semana, com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou caminhar para algo mais profundo? Tirar essa água do tornozelo e subir um pouco mais, certo? Trazendo profundidade neste relacionamento. Pode ter certeza que isso não será fácil. Está esperando um ambiente fácil para começar a orar? Não vai rolar. Está esperando um ambiente favorável para ler a Bíblia? Não vai aparecer. Você está esperando um momento propício que você queira jejuar? Não vai aparecer. Se você está esperando um ambiente propício e agradável para você fazer as coisas que vão te aproximar de Deus, prepare-se para se manter distante. Porque as coisas que precisamos fazer para estar mais próximos dele, nós não estamos desejosos de fazer. Mas pastor, então tá certo. Como é que nós vamos andar juntos então? O senhor já nos disse em 2 versículos que não há afinidade entre nós. Mas ainda assim, eu quero andar com ele, ele quer andar comigo e eu estou interessado nisso. Então eu vou te dar mais 2 versículos. O primeiro, Ezequiel 33, 11. Põe aí. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Preste atenção. Conversão. Se eu quero andar com Deus, eu vou precisar me converter. Eu vou precisar sofrer uma mudança. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Não podia ser uma vez só? Para que 2? Para que inúmeras informações sobre isso? Não bastaria uma? Não. O processo, às vezes, é muito lento. Algumas pessoas podem estar mais atoladas, mais aprofundadas, num ambiente hostil, perverso, desafiador do que outras, traumatizadas, presas a consequências de seu passado. Eu não sei, mas você já deve ter ouvido a história de uma mulher que procura um médico dizendo que tem uma dor no corpo todo. Ela diz, toda parte do meu corpo dói, doutor.
Ele disse: eu nunca vi uma doença como essa. Ele diz: todo lugar dói. Ela falou: dói tudo. Aí ele falou: então me mostra. Aí ela foi: dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E aí ele disse: eu já sei qual é o seu problema. Dedo quebrado. Seu dedo está quebrado. E aí onde você encosta com o dedo, vai doer, querido. Muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades, que temos assim, algumas resistências para identificarmos. A palavra conversão é uma palavra desafiadora, porque ela nos expõe a uma mudança que muitas vezes não estamos prontos para fazer. Mas e aí? A outra parte é que vai se converter? Só tem duas partes para que esse relacionamento se consolide. Uma sou eu, a outra é Deus. A palavra para que ele se consolide é conversão. Então, se eu não me converto, quem tem que se converter é Deus para se relacionar comigo? Então não vai ser fácil, não. Não pense que a maioria das pessoas que vivem uma vida sem vergonha, uma vida dupla, querem viver porque não querem, não. Elas querem viver uma vida de santidade, uma vida digna, uma vida decente. Sai de um culto, desejosos que durante essa semana seja uma semana de vitória, que ela não entre num site de pornografia, que ela não entre num ambiente de fofoca. Mas como ela vai fazer isso? Sozinha, ela não vai. As forças de oposição são muito maiores do que a dela. Para que ela consiga êxito nesse ambiente, ela vai precisar de uma companhia, ela vai precisar de um fortalecimento. E se ela não conseguir alcançar isso, se a força do mal convencê-la de que isso não é possível, não é viável, que ela não merece, você pode ter certeza que o que vai acontecer é ela ser envergonhada. Talvez não no ambiente humano, mas no ambiente espiritual. A conversão é algo que precisa fazer parte da nossa vida para que consigamos este relacionamento próximo, crescente e firme. E para isso, Ezequiel 36, 26, nos diz algo: dar-vos-ei coração, porei dentro de vós o espírito, tirarei de vós o coração e vos darei um coração. Preste atenção. Olha só. Ah, eu estou pronto a querer me converter? Então tá bom. Então eu vou receber uma coisa, e não mais fora, mas agora dentro. Preste atenção, esse é um texto do Velho Testamento. Certo? Essa história de um espírito que vem para dentro é uma coisa bem do Novo Testamento. Então preste atenção. Nós precisamos, para ter êxito, permitir que Deus entre. Eu não posso mais caminhar com Deus, simplesmente. Eu tenho que caminhar em Deus. Se eu quero vencer, não dá mais para um Deus que ande comigo. Eu preciso de um Deus que ande em mim. Um Deus que habite em mim. Certo? Que mora. Ah, pastor, mas o Novo Testamento já diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele pode até não habitar, mas frequenta. Então não vem com essa história, não. Certo? Ah, não vou mais à igreja porque Deus não habita em templo. Não habita, mas ele frequenta esse ambiente coletivo. É importante. E se eu quero viver uma vida digna com Deus, eu preciso permitir que essa dureza de coração, que esse coração cauterizado, insensível, esse coração que não sente mais quando desagrada a Deus, desapareça. Esse é o coração de pedra. O Espírito de Deus, ele vai trazer sobre nós um coração de carne, sensível, sabe? Uma percepção clara de quando algo, sabe? Algo que você faz, não interessa o quão pequeno ele seja, se ele for ofender o Espírito Santo, ele te causa sensibilidade. Não interessa o que é.
Eu vou te dar um exemplo. Eu esse dia estava saindo do hotel, e quando eu entrei no carro, eu descobri que eu não tinha pago uma água que eu tinha consumido. Eu já estava lá fora. Era apenas uma água. Eu podia ter ido embora. Ele não me cobrou. Aliás, ele não perguntou nada. Ele só é check-out, pastor. Falei, me dá o cartão e pronto. Mas quando eu estava lá fora, uma água, R$7. Não faria diferença para o hotel? Faria? Não. Faria diferença para mim? Não. Mas faria diferença no mundo? Pronto, eu fui lá e paguei a água, ponto, porque você começa a ter um coração sensível. Qualquer coisa que saia do padrão de Deus, não interessa se homem vai ver, se sua esposa vai ver, seu marido, seu pai, seu pastor, seu chefe, não tem mais a ver com a visão humana, é a visão de Deus sobre você. Onde você estiver, ele vai estar lá. É assim que funciona. E o nome dele pode ser glorificado ou envergonhado por minha